A vida de Clint Eastwood foi tudo, menos tranquila. O lendário ator e diretor enfrentou de tudo: relacionamentos turbulentos, dramas familiares, contratempos na carreira, sendo subestimado pelos grandes nomes de Hollywood e até mesmo sobrevivendo a um encontro com a morte. No entanto, por trás de todo o caos e sofrimento, há um lado romântico em Clint, um homem que ainda guarda uma chama pela mulher de sua vida. Na verdade, Clint admitiu isso abertamente e revelou a identidade dela, e o nome que ele mencionou deixou todos sem palavras. Fãs tinham suas próprias teorias, apontando para sua rede de ex-namoradas e casos infames. Curioso? Fique por aqui, pois vamos mergulhar profundamente na incrível jornada de Clint Eastwood, de seus humildes começos como um estudante lutando para sobreviver até seu status lendário de hoje. Infância e dificuldades na escola. Nascido em 1930, durante a Grande Depressão, Clint Eastwood veio ao mundo em uma época em que a sobrevivência era difícil para muitas famílias. No entanto, seus pais, Clinton e Ruth Eastwood, conseguiram proporcionar estabilidade financeira apesar das dificuldades da época. Mas isso não significava que a infância de Clint fosse sem desafios. O trabalho de seu pai exigia que a família se mudasse com frequência, desarraigando a vida de Clint e o enviando para quase uma dúzia de escolas diferentes. A cada mudança, Clint tinha que se despedir dos amigos e recomeçar, um processo que ele suportou sem reclamar. Seu pai lhe ensinou o valor do trabalho árduo e a crença de que o sucesso precisa ser conquistado, uma lição que Clint levou para a vida toda. No entanto, o jovem Clint era reservado, tímido e frequentemente se isolava, tendo dificuldade para estabelecer conexões com seus colegas. Então, veio o inesperado ponto de virada. Um dia, Clint foi escalado para participar de uma peça escolar, uma perspectiva que o aterrorizava. Relutante, ele subiu ao palco com os nervos à flor da pele. Mas algo notável aconteceu. A peça escolar marcou um momento decisivo na vida de Clint Eastwood. Antes de subir naquele palco, Clint era tímido e reservado, preferindo ficar nos bastidores. Mas aquela única experiência destruiu suas inibições, iniciando uma transformação que o colocou no caminho para se tornar o ator e cineasta confiante e carismático que conhecemos hoje. Apesar dessa nova chama, o interesse de Clint pelos estudos continuava quase inexistente. O livro Clint, The Life and Legend, de Patrick McGilligan, revela que a indiferença de Clint pela escola refletia a atitude de seu pai. Clinton Sr., um talentoso jogador de futebol americano em Berkeley, não demonstrava compromisso com os estudos e abandonou a faculdade após apenas um ano, ganhando a reputação entre os amigos da família de ser preguiçoso academicamente. Clint herdou esse mesmo desinteresse. Ele não via sentido em passar horas em uma sala de aula, preferindo, em vez disso, se aventurar ao ar livre e praticar esportes. O desempenho acadêmico de Clint era uma luta constante. Suas notas eram tão baixas que ele teve que frequentar a escola de verão várias vezes e, mesmo assim, não conseguiu acompanhar. A situação se tornou tão grave que Clint foi reprovado de ano. Isso deve ter sido humilhante, mas Clint parecia não se importar muito em se encaixar. No ensino médio, seu comportamento rebelde se tornou lendário. Ele ganhou notoriedade como encrenqueiro, frequentemente entrando em conflito com a autoridade. Sua mãe, Ruth, uma vez contou como Clint a envergonhou ao escrever algo grosseiro em um cartão de pontuação durante um jogo esportivo. Ele também criou um espantalho falso e o enterrou no pátio da escola como uma pegadinha. Clint não se importava com regras ou conformidade. Ele seguia seu próprio caminho, muitas vezes em detrimento de sua educação. Mas a vida de Clint tomou um rumo inesperado quando ele foi convocado para o exército dos EKWA durante a Guerra da Coreia. Em um dia fatídico, ele embarcou em um avião com destino a São Francisco, pilotado por um amigo da Força Aérea. O que começou como um voo de rotina rapidamente se transformou em um pesadelo.
O avião teve problemas graves e caiu no oceano, deixando Clint e os outros presos. Olhando para trás, Clint descreveu a experiência como puro terror. Naquele momento, ele não sabia nada sobre aviação e só conseguia se concentrar em sobreviver ao acidente. Nadar até a costa foi angustiante o suficiente, mas o que Clint não percebeu na época foi que as águas onde o avião caiu eram notórias por tubarões brancos. Refletindo sobre isso depois, Clint admitiu que saber disso teria paralisado ele de tanto medo. O trauma daquela experiência de quase morte permaneceu com ele por anos, moldando uma resiliência que definiria sua vida. O caminho pedregoso para a fama. A ascensão de Clint Eastwood à fama foi tudo, menos fácil. Sua jornada em Hollywood foi cheia de obstáculos, rejeições e contratempos devastadores. Nos primeiros anos de sua carreira como ator, conseguir papéis e reconhecimento parecia quase impossível. Seu primeiro grande papel veio com uma participação pequena em Revenge of the Creature, mas seu papel como técnico de laboratório era tão pequeno que ele nem recebeu créditos por isso. Depois, Clint se viu lutando por trabalho, aceitando papéis menores em vários filmes só para conseguir se manter. Fora da atuação, Clint precisou se esforçar para sobreviver. Trabalhou em um posto de gasolina e gerenciou um edifício de apartamentos para se sustentar. Justo quando ele achava que poderia estar ganhando força na indústria, recebeu um golpe devastador. O Universal Studios o desligou de seu contrato. Eles o rotularam como um fracasso, dizendo de forma direta que não viam potencial nele. A rejeição esmagou Clint, fazendo-o questionar se todo o seu esforço havia sido em vão. Esse período de luta afetou não apenas sua carreira, mas também sua saúde mental. Clint enfrentou uma intensa ansiedade que muitas vezes surgia nos sets de filmagem. Durante as filmagens de Revenge of the Creature, ele já estava sob imensa pressão para desempenhar bem, mas as coisas pioraram quando ele testemunhou uma discussão acalorada entre o diretor e o produtor sobre uma de suas falas. Clint mais tarde se lembrou de como o diretor o repreendeu implacavelmente, deixando-o completamente abalado. Ele ficou lá e me xingou, me destratou de uma forma horrível, admitiu Clint. Eu já estava um caco na época, então essa foi minha primeira experiência e provavelmente a última por alguns meses. Mesmo quando Clint começou a encontrar sucesso nos anos seguintes, suas dificuldades com a ansiedade continuaram. Na década de 1970, enquanto filmava Joe Kidd, ele enfrentou outro ataque intenso de ansiedade, agravado por uma infecção brônquica. Foi um período em que Clint sentiu que sua saúde estava à beira do colapso. Uma época que ele mais tarde descreveu como se estivesse encarando a morte de frente. Como se as coisas não pudessem ficar piores, julho de 1970 trouxe uma tragédia que abalou Clint profundamente. Seu pai, Clint Eastwood Sr., sofreu um infarto fatal. Seu pai estava se preparando para sair para uma partida de golfe quando, de repente, desmaiou. Sua mãe, Ruth, o encontrou e tentou ajudar, mas era tarde demais. O pai de Clint Eastwood tinha apenas 64 anos quando faleceu. Um golpe devastador para Clint e sua família. Clint sempre teve uma conexão profunda com seu pai, compartilhando um laço forte e insubstituível. A perda foi ainda mais difícil porque o avô de Clint havia vivido bem até os 90 anos. Ninguém na família poderia ter antecipado que seu pai partiria tão cedo. Foi um choque imenso, que deixou um vazio que Clint lutou para preencher. Por anos, ele e seus entes queridos enfrentaram o luto, encontrando consolo nas lembranças de seu pai e se apoiando mutuamente para obter força durante um período tão doloroso. A repentina morte de seu pai deixou uma marca profunda em Clint, forçando-o a confrontar sua própria mortalidade. Ele começou a reavaliar seu estilo de vida, focando em melhorar sua saúde, nutrição e condicionamento físico. A tragédia se tornou um alerta, lembrando Clint da importância do autocuidado.
Fritz Mainz, um produtor de filmes próximo a Clint, observou o profundo impacto emocional que a perda causou nele. Clint estava tomado pela tristeza e confusão, lutando para entender por que algo tão terrível aconteceu. Parecia pessoal, admitiu Clint, como se a própria vida tivesse lhe dado um golpe cruel e incompreensível. Anos depois, Clint enfrentou outra tempestade de emoções, embora desta vez em um palco público, quando seu filme American Sniper gerou um debate acalorado. Críticos acusaram o filme de glorificar a guerra, uma alegação que Clint refutou veementemente em entrevistas. Ele explicou que sua intenção nunca foi glorificar o conflito, mas sim retratar as duras realidades enfrentadas pelos soldados e pelos membros da Marinha. Ele queria contar suas histórias, focando em seus sacrifícios, em vez de promover qualquer agenda política. Para Clint, o filme não era sobre ideologia, era sobre humanidade. No centro de American Sniper estava Chris Kyle, um atirador de elite da Navy SEAL, interpretado por Bradley Cooper. A vida e as opiniões de Kyle eram polarizadoras. Ele frequentemente se referia ao inimigo como selvagens e falava deles com uma convicção inabalável. Alguns críticos argumentaram que o filme endossava suas perspectivas extremas, mas Clint refutou essas alegações. Ele esclareceu que seu objetivo nunca foi promover violência ou guerra, afirmando que ele pessoalmente se opunha a ambas. "Não sou fã de guerra", observou Clint. "Eu acredito que os países precisam se defender, mas a guerra e a violência nunca devem ser levadas na leveza." Para Clint, American Sniper tinha o propósito de iluminar os profundos sacrifícios feitos pelos soldados, e não de defender qualquer posição política ou ideológica. Tragédia em sua carreira. Uma sombra sombria pairava sobre a carreira de Clint Eastwood em 1975, durante as filmagens de The Eiger Sanction. O que começou como uma produção ambiciosa tomou um rumo devastador quando um acidente trágico causou uma morte e deixou outro membro da equipe gravemente ferido. O filme, que exigia cenas de escalada de montanha impressionantes, se tornou o palco de um desastre impensável. David Knowles, um experiente alpinista e dublê, estava trabalhando ao lado do colega escalador Mike Hoover em uma sequência alta no chão. As filmagens haviam sido capturadas com sucesso, mas o destino tinha uma reviravolta cruel reservada. Enquanto se preparavam para a próxima cena, a tragédia aconteceu sem aviso. Uma enorme rocha, solta da montanha, caiu em direção aos escaladores. O impacto foi catastrófico. Mike Hoover sofreu uma fratura grave, mas David Knowles não teve a mesma sorte. Ele foi atingido fatalmente, ficando pendurado sem vida no final de uma corda. A cena se transformou de um espetáculo cinematográfico em um horror indescritível, chocando todos os presentes. Um alpinista no set descreveu as consequências como surreais, como um pesadelo acordado. "Estivemos naquele local por 2 dias", ele contou, "e então, de repente, David se foi. A atmosfera na montanha mudou instantaneamente de foco para luto, enquanto a equipe lidava com a perda de seu colega e amigo." Para Clint, a tragédia foi um golpe pesado. O peso de perder um membro da equipe nessas circunstâncias o levou à beira de interromper completamente a produção. Marcado pela culpa e pela tristeza, ele lutou com a decisão de abandonar o projeto ou seguir em frente. No final, ele escolheu continuar, determinado a honrar o trabalho já realizado. Quando The Eiger Sanction finalmente chegou aos cinemas, sua recepção foi morna, com críticas mistas nublando seu lançamento. No entanto, a memória da tragédia que se desenrolou durante sua produção permaneceu gravada na mente de todos os envolvidos, um lembrete pungente dos perigos enfrentados na busca pela arte. A vida pessoal de Clint Eastwood. A vida pessoal de Clint Eastwood foi um turbilhão de altos e baixos, particularmente em seus relacionamentos com seus filhos. Uma de suas filhas, Kimber,
falou abertamente sobre seus sentimentos complexos em relação ao seu pai famoso. Quando Kimber começou a seguir uma carreira na indústria cinematográfica, ela se aproximou de Clint com suas aspirações. Inicialmente, ele parecia apoiar e até considerou a ideia de escalá-la em um de seus projetos futuros. Às vezes, o vínculo deles era forte e compartilhavam momentos de proximidade. No entanto, Kimber frequentemente descreveu seu relacionamento com Clint como tumultuado, admitindo que construir uma conexão mais profunda com ele foi uma batalha difícil. Eu pedi inúmeras vezes por um relacionamento com meu pai. Ela revelou certa vez, destacando a tensão que, às vezes, ofuscava o vínculo entre eles. Na década de 1990, outro capítulo da vida de Clint se desenrolou de uma maneira inesperada. Lori Murray, uma mulher que havia sido adotada quando bebê, se propôs a desvendar o mistério de seus pais biológicos. Por meio de uma investigação detalhada e ajuda profissional, ela fez uma descoberta surpreendente. Clint Eastwood era seu pai. Quando Lori entrou em contato com Clint com essa revelação, ele a recebeu de braços abertos e a apresentou publicamente no Oscar de 2004. De acordo com o biógrafo Patrick McGilligan, Clint sempre tivera suspeitas de ter outro filho, mas nunca teve certeza até que Lori o procurou. Sua mãe biológica a colocou para a adoção, mencionando Clint como o pai, acrescentando mais uma camada à já complexa história familiar de Clint. Além de seus relacionamentos pessoais, Clint enfrentou os desafios da vida sob os olhos do público, incluindo críticas ligadas às suas opiniões políticas. Ao longo dos anos, ele se viu no centro de mal-entendidos e controvérsias, muitas vezes alimentadas por citações equivocadas e desinformação viral. Um caso particularmente notável ocorreu quando um meme alegou falsamente que Clint havia endossado oficialmente o então presidente Donald Trump. A citação se espalhou rapidamente pela internet, gerando reações negativas tanto de fãs quanto de críticos. Embora Clint tivesse expressado alguns sentimentos positivos sobre Trump em 2016, dizendo que o preferia a Hillary Clinton, ele nunca o endossou oficialmente. Em 2020, Clint mudou seu apoio, apoiando publicamente o candidato democrata Michael Bloomberg. A melhor coisa que podemos fazer é colocar o Mike Bloomberg lá, afirmou. Apesar de concordar com algumas das políticas de Trump, Clint criticou abertamente o comportamento do presidente, particularmente sua postura combativa nas redes sociais. Essa posição matizada frequentemente fez com que suas opiniões políticas fossem mal interpretadas, gerando debates e atraindo atenção indesejada para o veterano ator e cineasta. A incursão de Clint Eastwood na política e suas opiniões mutáveis frequentemente o colocaram sob o microscópio da escrutínio público. No livro Clint, The Life and Legend, o biógrafo Patrick McGilligan retrata Eastwood de forma desfavorável, caracterizando-o como um homem obcecado por controle e disposto a ir a grandes distâncias para mantê-lo. McGilligan destaca a reputação de Eastwood pela dominação, afirmando que ele encerraria contratos com empregados se sentisse que sua autoridade estava sendo minada, um padrão que desenhava a imagem de uma figura inflexível e dominante. Essa descrição é refletida por anedotas de pessoas que trabalharam com Eastwood. Um ex-produtor brincou certa vez: se algum dia chamassem uma reunião de todas as pessoas que Clint prejudicou, teriam que realizá-la no Coliseu de Los Angeles. O comentário destaca de maneira clara o poder formidável de Eastwood e sua disposição intransigente em usá-lo, sugerindo que suas decisões e ações frequentemente deixavam outras pessoas em seu rastro. A citação fala não apenas de sua influência, mas também da impressão duradoura de seu estilo de liderança sobre aqueles ao seu redor. No entanto, Clint Eastwood rejeitou veementemente essa representação.
Quando perguntado em uma entrevista para o CBS News se ele buscava exercer controle total, Eastwood negou firmemente. Ele enfatizou que a colaboração sempre foi central em seu trabalho, citando seu papel multifacetado em Million Dollar Baby como prova de sua abordagem cooperativa. Não só dirigiu e produziu o filme, mas também contribuiu para sua trilha sonora, demonstrando sua crença no esforço coletivo e na sinergia criativa. Eastwood ressaltou que seu método envolvia valorizar a contribuição de todos no set, apresentando um contraste nítido com a narrativa de McGilligan. Enquanto o livro o retrata como uma figura controladora e autoritária, Eastwood se pintou como um cineasta colaborativo que prospera com o trabalho em equipe. Essa disparidade revela a complexidade da personalidade de Eastwood e as opiniões polarizadas sobre sua liderança na indústria do entretenimento. Impressionante patrimônio líquido. A vida de Clint Eastwood, hoje, é marcada por um senso de estabilidade e sucesso, muito do qual pode ser atribuído ao seu impressionante portfólio imobiliário. Seu interesse por imóveis começou no final dos anos 1960, quando estava estacionado no Fort Ord, com o Exército dos Estados Unidos. Durante esse período, Eastwood ficou fascinado pelo mercado imobiliário, especialmente na área de Carmel, Califórnia. Com uma carreira de ator em ascensão e a riqueza que a acompanhava, ele procurou fazer investimentos inteligentes para o futuro. Em 24 de dezembro de 1967, Eastwood fez um grande movimento no mundo imobiliário ao comprar 5 parcelas de terra, totalizando 283 acres ao longo da rodovia 1, perto do Malpaso Creek, ao sul da pitoresca região de Carmel Highlands. A terra foi comprada de Charles Sawyer, marcando o início das investidas imobiliárias de Eastwood na região. Em maio de 1968, Eastwood se uniu ao colega ator James Garner para outra compra significativa: 34,40 acres de terra exuberante e arborizada no Carmel Valley. Eles adquiriram a propriedade da herança de Howard Hutton por $640 mil. Localizada em frente ao rancho Cata Country Club e seu campo de golfe, a terra estava em uma localização privilegiada, consolidando ainda mais a reputação de Eastwood como um investidor astuto. No entanto, seus negócios imobiliários iam além do lucro. Tanto Eastwood quanto Garner eram profundamente apaixonados pela preservação da beleza natural da área. Eles usaram seus investimentos para promover a conservação, garantindo que a área permanecesse intocada para as futuras gerações. Em novembro de 1983, Eastwood e Garner deram um passo altruísta ao doar parte de sua propriedade no Carmel Valley para a Autoridade de Habitação do Condado de Monterey. Este generoso presente foi uma clara indicação do compromisso deles em retribuir à comunidade. Eles garantiram que uma porção da terra fosse destinada à habitação para idosos, mostrando sua dedicação em oferecer opções de moradia acessível para os residentes mais velhos que precisavam de apoio. O impacto de Clint Eastwood no mercado imobiliário foi impulsionado pela criação de sua produtora, a Malpaso Productions, que desempenhou um papel crucial em sua ascensão à fama. Em 1995, Eastwood fez uma compra histórica ao adquirir 650 acres nas Highlands. No entanto, ele não apenas comprou a terra, mas a vendeu para o condado de Monterey por $3,8 milhões, garantindo sua futura proteção ao colocar uma servidão de conservação permanente nela, impedindo qualquer desenvolvimento futuro. Esse movimento ponderado destacou o compromisso inabalável de Eastwood em preservar a beleza natural da região. Usando os fundos da venda da Malpaso, Eastwood adquiriu o Odello Ranch, uma propriedade de 134 acres localizada na foz do rio Carmel.
O rancho se tornou uma parte vital de sua estratégia para proteger seus outros investimentos, como o Mission Ranch Resort e o bairro residencial Mission Fields, que haviam sofrido inundações em 1994. Para evitar danos futuros, Eastwood financiou a diminuição das represas ao longo do lado sul do Rio Carmel. Em 1997, Eastwood e sua ex-esposa Maggie Johnson fizeram um gesto filantrópico notável ao doar 49 acres de terra do Odello Ranch e os direitos de água para o Big Sur Land Trust, destacando sua paixão pela conservação ambiental. Ele continuou seus esforços de conservação em 2016, ao doar o restante da terra Odello East para o mesmo trust, solidificando ainda mais sua dedicação em proteger as paisagens da região. Eastwood também expandiu seu portfólio imobiliário com a aquisição de 550 acres no desenvolvimento Canada Woods, localizado a leste do Odello Ranch. Seus investimentos imobiliários não se limitaram a Carmel. Ele fez outras aquisições estratégicas de propriedades que refletiam seus instintos empresariais aguçados e seu compromisso com a preservação do meio ambiente. Na idade de 80 anos, em 2010, Eastwood investiu cerca de $20 milhões para construir uma vasta propriedade de 15.940 pés quadrados em Carmel by the Sea. Mas suas empreitadas imobiliárias se estenderam muito além desse impressionante complexo. Ele também possuía uma mansão de estilo espanhol de 6.136 pés quadrados em uma propriedade de 167,5 acres chamada Rising River Ranch, perto de Carmel. Além disso, mantinha residências em Burbank, uma casa de 5.575 pés quadrados no estilo moderno do deserto em La Quinta, e uma propriedade adjacente à sua residência principal em Bel Air. O portfólio imobiliário de Eastwood se estendia além da Califórnia. Ele possuía uma casa de 5.700 pés quadrados em Sun Valley, Idaho, e uma deslumbrante mansão de 1,13 acres à beira-mar em Kauai, Hawaii. Essa residência havaiana ganhou atenção quando apareceu no reality show Mrs. Eastwood and Company, em 2012. Ao longo de sua vida, Eastwood morou em vários locais, incluindo Studio City, Sherman Oaks, Tiburon e Pebble Beach. Esses deslocamentos refletem não apenas seus extensos investimentos imobiliários, mas também sua contínua dedicação à preservação ambiental, especialmente na área de Carmel, onde seus esforços para proteger a terra por meio de servidões de conservação permanecem como um testemunho de seu legado. Os relacionamentos de Clint Eastwood. A vida pessoal de Clint Eastwood sempre foi um assunto de grande fascinação pública, especialmente seus relacionamentos românticos. Ao longo dos anos, Eastwood teve inúmeros relacionamentos e teve 8 filhos com mulheres diferentes. Uma característica marcante de sua vida amorosa é o padrão de relacionamentos sobrepostos. Por exemplo, durante seu tempo com a atriz e diretora Sondra Locke, ele ainda era casado com Maggie, sua esposa na época. Essa rede complexa continuou quando Eastwood começou um relacionamento com outra atriz, Frances Fisher, enquanto ainda estava envolvido com Locke. Mais tarde, ele se envolveu com Dina Ruiz, enquanto ainda estava com Fisher. Seu envolvimento foi ainda mais longe com Roxane Tunis, que, segundo relatos, foi o verdadeiro amor de sua vida. O caso deles, que durou 14 anos e começou enquanto ambos estavam casados com outras pessoas, resultou no nascimento de sua filha, Kimber. Apesar das muitas reviravoltas em sua vida pessoal, os relacionamentos românticos de Clint Eastwood e os filhos que teve contribuíram para o ar de mistério que cercava o icônico ator e diretor. A vida pessoal de Eastwood sempre intrigou o público, com seus casos sobrepostos contrastando fortemente com sua persona pública de um profissional reservado e direto.
Conhecido por sua extrema discrição, ele raramente revelou algo sobre sua vida pessoal, nem mesmo para as pessoas mais próximas. Como observou um produtor de cinema, Eastwood é um homem que só permite que os outros vejam o que ele quer que vejam, mantendo seu mundo privado cuidadosamente guardado. Embora tenha sempre se concentrado profundamente em seu trabalho, gerenciar sua vida pessoal não parece ter sido uma prioridade. Em 2023, Clint Eastwood enfrentou uma imensa perda pessoal quando Roxane Tunis, seu amor de longa data, faleceu aos 93 anos. Uma atriz e dançarina talentosa de Scranton, Pensilvânia, Roxane morreu no dia 23 de junho após uma breve doença, deixando Clint de coração partido. Sua filha, Kimber, compartilhou a profundidade de seu luto, destacando o quanto Clint reverenciava Roxane. Clint também estendeu suas condolências à família dela, incluindo seu neto. Fontes próximas ao ator revelaram que Clint e Roxane compartilharam um relacionamento caloroso e amigável até o falecimento dela, garantindo que ela sempre será lembrada com carinho pelo lendário ator e diretor. Uma fonte interna revelou ao portal que Roxane Tunis e Clint Eastwood compartilharam um forte vínculo de amizade até o final de sua vida. O relacionamento deles foi construído sobre profundo respeito e afeto, tornando Roxane uma figura fundamental na história pessoal de Clint. Sua influência sobre ele foi inegável, garantindo que sua memória sempre tivesse um lugar especial em seu coração. Então, você ficou surpreso ao saber que Roxane foi realmente o amor da vida de Clint Eastwood. Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por acompanhar até o final deste vídeo. Esperamos que tenha sido agradável e útil. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!